um momento muito importante, o da implementação do novo currículo. A gente trabalhou muito duro em 2017, ouvimos alunos, foram mais de 43 mil alunos que disseram qual a escola que eles querem, qual abordagem eles necessitam, que estratégias os professores utilizam que lhes faz aprender melhor. A gente ouviu os professores, não só na pesquisa inicial, onde milhares definiram o que pensavam do currículo, os materiais que precisavam, mas também ao longo do processo. Grupos de trabalho por área do conhecimento foram formadas com técnicos e com profissionais de todas as DREs. Além disso, a gente fez reuniões regionais, deixou o documento à disposição, foram mais de 9 mil contribuições. Isso não basta, porque o currículo ele só se materializa na sala de aula. E é por isso que o convite que a gente faz é para a discussão do seu componente curricular, professor, ser feito a partir das necessidades do projeto político-pedagógico da sua escola, da sua realidade, porque ele se materializa a partir daquilo que a gente entende como direito, da forma como a gente vai garantir esse direito, e isso tudo não se dá sem olhar para a realidade em que a gente vive. Quero te desejar boa sorte, boas discussões, e quero dizer que a Secretaria vai estar ao seu lado para garantir os direitos de aprendizagem de todos os nossos alunos. Muito obrigado e um ótimo ano de 2018 para você. Então, falar de concepções geográficas para ensino da cidade de São Paulo, primeiro a gente tem que ter como pressuposto a complexidade que é a própria cidade, né? Uma cidade multifacetada, multicultural, que tem uma importância histórica tanto em si mesma para quem vive a cidade, mas também uma importância para o país, por suas funções econômicas, culturais, históricas. Então, tudo isso, a geografia, ela tem que um pouco partir desses pressupostos, né? Que para entender os processos urbanos de São Paulo, eu preciso compreender em profundidade as particularidades da cidade, porque não é porque é complexa que não tem particularidades. Ela tem singularidades importantes como cidade articuladora de metrópole, né? Uma cidade em movimento, uma cidade que tem uma importância do ponto de vista econômico, mas que também tem o seu povo, os seus bairros, as suas comunidades, as suas questões socioculturais. Então, o currículo da cidade, ele tem essa perspectiva. A gente poderia dizer, do ponto de vista assim, mais conceitual, que a gente adota uma visão humanista do currículo. Porque na visão humanista a gente valoriza os aspectos também da culturalidade. Então, São Paulo ela é um encontro de culturas, ela é um encontro dos povos e, portanto, a gente para trabalhar a geografia a gente não pode deixar de lado toda essa dimensão que vem dos sujeitos. Então, o currículo ele tem nas geografias de São Paulo, obviamente, ele vai oferecer oportunidades para o professor pensar caminhos, né, para o entendimento dos aspectos econômicos, da exclusão e inclusão social, da sua sociodiversidade, da culturalidade, das manifestações e pensar as crianças e os jovens, né, que nascem aqui ou que vivem a cidade, como que eles podem, no seu processo escolar, de ensino, cada vez mais compreender essa complexidade. Ela não está pronta para ninguém, nem nós mesmos adultos a compreendemos plenamente. É no processo de aproximação e distanciamento de conteúdos que a geografia oferece que eu posso compreender melhor a cidade em que todos nós vivemos. Destacando um pouco algum aspecto importante nessa concepção, é que a geografia trabalha sempre essa junção natureza-sociedade. Então, o nosso foco de espacialidade está sempre articulando natureza e sociedade. Então, que natureza podemos abordar? Essa que é apropriada pela ocupação humana através das suas habitações e moradias, discutir esses aspectos da dimensionalidade do viver e as moradias em São Paulo, os aspectos históricos que caracterizam o patrimônio cultural, os aspectos geográficos desse patrimônio, uma vez que ele é um território usado pela comunidade, um território apropriado, compreendido e ressignificado o tempo todo. Então, um currículo de geografia, hoje ele tem o grande desafio de poder abordar essa geografia em constante movimento, que tem as suas bases conceituais como estruturantes, que favorecem a gente desdobrar delas metodologias. Por exemplo, se eu estudo a paisagem, como que eu vou trabalhar as paisagens urbanas? Por que caminho? O da percepção da paisagem, o da descrição da paisagem, o das analogias comparativas entre paisagens urbanas, a paisagem dos bairros de maior renda social,
a paisagem dos bairros, das periferias, né? Então, os conceitos, nessa visão mais complexa de geografia, eles nos auxiliam a construir metodologias, né? E por isso o currículo ele tem uma proposta de articulação entre essas duas coisas, entre um saber que a gente poderia chamar de acadêmico da geografia, que vem se renovando desde a sua, talvez até desde a sua origem como disciplina escolar, que vem sendo rediscutido e desenvolvendo uma criticidade em relação a eles mesmos, e também ao que é a construção do saber na escola. A gente tem chamado isso de saber de uma geografia escolar, que é a possibilidade de utilizar esses conceitos, paisagem, território, lugar, natureza, e você articular isso através de metodologias para poder oferecer às crianças e os jovens essas possibilidades de entendimento do mundo vivido por eles, né? O currículo é uma forma de organizar essa sequência de temas, pensando em objetivos de aprendizagem que são necessárias para que esse aluno, sujeito, né, da sociedade paulistana, possa compreender a cidade ao longo da sua trajetória escolar. Um currículo escrito, né, uma proposta, ela tem como missão, né, ou como perspectiva, pensar os direitos que os alunos têm de aprender na escola. Então, nós tomamos isso como uma premissa inicial. A outra premissa inicial é que nós trabalhamos a partir de uma prática que já existe no ensino de geografia no município de São Paulo, que é adotar a sequenciação por ciclos. Então, consideramos no currículo que existe um momento da alfabetização, existe um momento interdisciplinar, que é aquele momento da passagem da criança que vem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, e o ciclo autoral, que isso já os professores conhecem porque já trabalham com essa divisão por ciclos. Então, essa foi a nossa primeira decisão estruturante, né? Trabalhar por ciclos e também considerar que nós temos que articular esses ciclos a um processo demandado por alguns objetivos que devem ser alcançados por todos os alunos. Esses são os objetivos de aprendizagem. Além disso, como que você faz essa estrutura? Como que a gente organiza isso? Na geografia, a gente tem como uma discussão importante os conceitos que estruturam a própria área, né? Nós temos a territorialidade, através do entendimento dos processos do território e do espaço geográfico. A questão da paisagem, com uma primeira aproximação possível para se entender dimensões geográficas do vivido. O conceito de lugar, que vai diretamente articular e pensar como que o aluno como sujeito, né, e como pertencente a uma realidade, ele pode avançar na sua compreensão do vivido também. Além disso, outros conceitos também estão lá no documento, como região, como alguns conceitos da cartografia. Então, essa foi também uma segunda dimensão que o currículo apresenta. A gente não abre mão, ou pelo menos valoriza, não é que não abre mão, mas valoriza os conceitos estruturantes da geografia. São conceitos que nos permitem compreender e debater questões temáticas de São Paulo. Uma outra questão estruturante importante foi a definição dos eixos. Depois a gente vai falar melhor sobre eles, mas a gente pensar numa organização do currículo a partir de grandes problematizações. O eixo nas humanidades, ele não é apenas um tema, né? Ele é uma problemática, ele articula uma problemática. Então, ele é uma forma de você recortar aspectos da realidade e poder problematizar questões. Um outro aspecto que é da estrutura da proposta curricular são as orientações didáticas. Então, pensar sempre que uma proposta que está articulando objetivos de aprendizagem, ela tem que oferecer aos professores também pistas e caminhos e possibilidades, assim, mais no sentido de referências, não como uma prescrição do que o professor deva fazer, não é isso? Coisas que podem auxiliar o professor a compreender metodologicamente como trabalhar essas dimensões que estão lá nos objetivos de aprendizagem. A estrutura do documento ela procura ser articulada, né, pensando
os ciclos, então o que é oferecer pensamento espacial e representação no ciclo de alfabetização, no ciclo interdisciplinar, no ciclo autoral, como é trabalhar a questão do sujeito e seu lugar no mundo, na alfabetização, no ciclo interdisciplinar e no autoral. E, ao mesmo tempo, dar referências de orientações didáticas para que o professor possa ter uma inspiração para poder criar o seu próprio currículo de sala de aula. Eu vou falar dos 5 eixos, que são os eixos que estruturam então as problematizações que a geografia vai desenvolver ou pretende desenvolver através da proposta curricular. Destacando primeiro 2 aspectos importantes, que os eixos não são pensados para serem tratados de modo linear, ou seja, pegar uma formulação para cada um dos eixos e destacá-la sem fazer o cotejamento entre as demais. Por isso, a leitura do documento como um todo, para compreender concepção, relação dessa concepção com o saber geográfico e o saber escolar, depois articular esse pensamento com as propostas de expectativas de aprendizagem e desenvolvimento. O eixo ele é uma forma de organização, mas que o professor deve ler o documento inteiro, entendendo que eles não são fixos ou lineares. Então, o sujeito e seu lugar no mundo, representação espacial e pensamento, formas de representação e pensamento espacial, trabalho e formação socioespacial, natureza e qualidade de vida e formas de organização do território e tempo e espaço. Que são para vocês professores que vão ensinar geografia, mesmo os professores do ciclo de alfabetização, que muitas vezes não se consideram especialistas em geografia, são eixos que permitem aos professores que trabalharem as questões que demandam a realidade dos alunos, não esquecendo que a gente não está falando de uma geografia descolada do saber que o aluno traz à escola, né? Todos os alunos eles estão construindo saberes na vida real que dialogam de alguma maneira com esses eixos. Com esses eixos, os seus conteúdos, que a gente chamou documento de objetos do conhecimento, tem lá uma coluna onde para cada eixo a gente tem um objeto de conhecimento e depois as expectativas de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesses eixos, então, é que está assim, talvez o mais desafiador de um currículo, né? Porque eu preciso pensar a progressão. Então, como que eu trabalho isso com as crianças na fase da infância, 6 anos, até o final do Fundamental 2, né? Como que eu vou trabalhar esta progressão, né? O que é importante tratar na alfabetização cartográfica, no letramento cartográfico, como que eu vou fazendo aquilo que é da didática de cada um dos conteúdos, né? Que permite a gente saber por onde eu começo a estudar um assunto. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito dos estudos sobre clima. Sempre falo bastante isso, que às vezes a gente tem alguns conteúdos da geografia que eles não têm assim ainda, né, ou pelo menos um conhecimento didático organizado para que o professor possa dizer, vou trabalhar assim porque o conhecimento didático já avançou, eu devo trabalhar primeiro a percepção da leitura do céu com as crianças pequenas ou da leitura dos ritmos meteorológicos com as crianças que estão aí na fase do interdisciplinar e vou trabalhar já leituras mais complexas de fenômenos globais e de mudanças climáticas com os alunos que estão já no ciclo autoral, né? Para entender diferenças entre o tempo meteorológico e o tempo da longa duração do clima. Então, como fazer isso, né? Então, o eixo, na verdade, ele ajuda o professor a pensar nessa progressão, né? Por onde começar? Por onde eu tematizo? E é lógico que o professor do autoral, se ele acompanhar o currículo como um todo, ele também vai ter melhor clareza do aluno que ele recebe no 8º e no 9º ano, o que esse aluno já sabe, o que ele não sabe, o que já foi tematizado e o que não foi. E através do trabalho com o conhecimento prévio desses alunos, ele pode continuar trabalhando essa progressão. Eu acho isso fundamental, porque às vezes tem algumas rupturas que vão acontecendo no processo do saber do aluno,
que vão criando dificuldades para que ele possa progredir no seu próprio conhecimento. E o currículo ele tem um cuidado com isso. Quando a gente pensa num eixo, quando a gente formula um objetivo de aprendizagem para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, a gente está pensando que o professor do quarto, do quinto, às vezes vai observar esse processo do aluno, né? Então, os eixos eles são uma forma de organizar isto também, esse processo da aprendizagem, né? Não é simplesmente para cada ano de um ciclo, eu trabalhar de uma maneira restrita. Eu trabalhar o antes e também entregar o depois, né? O processo que o aluno vai adquirindo. E esses eixos, eles têm uma virtude também, porque no processo que a gente trabalhou na construção com os colegas, todos que colaboraram nessa construção, nós tematizamos muito as possibilidades já vividas em sala de aula, né? Então foi muito importante uma discussão entre professores do Fundamental 1 com professores do Fundamental 2, a gente chamaria dos especialistas com os professores unidocentes da fase do Fundamental 1, para entender um pouco como trabalham os professores na infância e depois com os jovens. Eu acho que todo professor que está em sala de aula tem, né, essa percepção, porque quem está na escola, quem está trabalhando direto com os estudantes, sabe que esse é um processo valioso e um processo que, não sendo truncado, a gente chega ao final com os alunos com uma compreensão bastante elaborada do mundo. Falando um pouco mais dos eixos, então, eu gostaria de fazer 3 destaques, porque a gente não tem, talvez, a possibilidade de decifrar profundamente aqui nessa primeira aproximação com vocês, todos os aspectos que estão no documento, mas eu gostaria de destacar 3 aspectos de São Paulo, né? O primeiro é que os eixos valorizaram, né, fortemente a questão da diversidade e a questão do hibridismo cultural, como alguns autores chamam, que é o próprio processo formativo da cidade de São Paulo, através dessas camadas aí de culturais que ocorreram ao longo da história, particularmente a questão da imigração e da migração e imigração, que em geografia é uma temática fundante aí de muitos conteúdos trabalhados na escola, nos materiais didáticos. Isso foi bastante valorizado também as questões de exclusão por conta dos direitos dos povos, a questão indígena e a questão dos afrodescendentes, a questão étnico-racial, de uma maneira global. Um terceiro ponto que foi também bastante valorizado foi a discussão sobre natureza. Natureza é um conceito estruturante da geografia, apesar de também ser de outras áreas, mas o entendimento geográfico da apropriação da natureza, dos processos da natureza, valorizando bastante o conhecimento da geografia física, né, para a cidade de São Paulo, falando um pouco e valorizando também coisas recentes da legislação paulista, como, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica. A gente saber que no último plano diretor da cidade reconheceu que São Paulo tem áreas rurais ainda, né, produz alimentos, produz uma agricultura que vem se diferenciando ao longo do tempo. Existem agriculturas urbanas, né? Então a gente foi trazendo nesse aspecto de natureza aspectos de conservação que estariam mais ligados aí a gente entender os processos em si mesmo, né? A relação relevo, solo, vegetação, água, e por outro lado entender a apropriação, os usos rurais, os usos urbanos, a questão da conservação, da qualidade dos recursos hídricos, por exemplo. Então, é uma frente importante porque a leitura de natureza que a gente faz na geografia é uma leitura da produção da natureza, a natureza produzida pelo capitalismo, e ao mesmo tempo a noção de natureza como valor simbólico, a natureza que está no campo da cultura, a natureza, por exemplo, dos povos Guarani, vista por eles, ou a natureza como um aspecto de conservação, as áreas naturais protegidas do município. A gente entender um pouco esses processos de escolhas que foram sendo feitas relacionadas aí a uma dinâmica dos sistemas naturais. De que maneira esse currículo pode se desdobrar na escola? Aqui tem um destaque que eu acho fundamental. O currículo não anda sozinho, tem um sujeito importante, fundamental, que é o professor, né? É o professor que é o articulador do currículo.
Não esquecendo, é claro, que toda a comunidade escolar também participa, que os alunos são também o foco principal, porque o foco é na aprendizagem, né? O currículo tem esse enfoque. Mas como que esse currículo vai acontecer nas escolas? Ele vai acontecer a partir do planejamento dos professores, a partir da ideia de geografia que vai se desenvolver, das propostas que os professores vão achar adequadas para os seus alunos. É claro que a gente construiu as referências nas orientações didáticas para dar uma referência importante. Como que eu posso fazer, por exemplo, um trabalho com cartografia, com leitura de mapas e não ficar só no processo de alfabetização, trabalhar composições cartográficas, trabalhar a cartografia temática e a cartografia ambiental. Então, ou a cartografia participativa. Convido os professores a não somente lerem, né, o documento inteiro, mas estudarem estes eixos temáticos com seus conteúdos para cada eixo e também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de maneira a entender essa totalidade do documento, né? Porque ele oferece opções muito interessantes e muito ricas, né? Para a gente poder criar, né? Processos, planos e planejamentos de aula desafiadores, instigantes, interessantes para os nossos alunos.